Kaká e Maurício tiveram propostas recentes. O Carlos Fonseca, que te antecedeu, que cuidava dessa parte, disse que não houve negociação por causa da pandemia e tal. Você tem propostas por eles? Você tem alguma coisa, alguma perspectiva de alguma venda de jogador que possa ajudar nesse primeiro momento? Sim, está caminhando, a gente tem recebido muita sondagem, né? Apesar da pandemia, algumas já tinham acontecido, como foi falado aí, algumas foram recusadas, outras não desenvolveram, mas a gente está fazendo um trabalho bem sólido e forte nisso, até porque batemos um papo já com o Anderson, com o Drubsky, para entender a necessidade deles, e explicando para eles também que, por óbvio, o clube de futebol precisa de dinheiro para sobreviver, futebol é o nosso principal negócio, então o futebol também vai contribuir com isso. A gente está aberto sim, já está ouvindo. Mas nesse momento você tem alguma proposta, Sérgio? Temos propostas que estão caminhando aí, a gente está analisando. Kaká ou Maurício? Dentre outros, tem outras coisas acontecendo aí, porque o Cruzeiro tem alguns atletas que a gente tem percentual também, né? Então existem algumas outras sondagens e possibilidades aí. Dedé, como é que você pensa em utilizar o Dedé ou não pensa em utilizar? Aí não depende de mim, depende da saúde dele, né? Então, assim, acho que ele está recuperando agora, que é o mais importante. A partir do momento que ele se recupera, eu falo, Nicola, eu sou 100% objetivo e não subjetivo. Quem determina isso é a comissão técnica, não é o presidente. Meu papel é fazer gestão, né? E a partir do momento me cercar de pessoas boas para ouvi-las. Então, Anderson, Drubsky e David estão assentando, traçando esse planejamento para ver quem fica e quem sai dos planos, e a partir daí a gente toma a decisão do que a gente vai fazer. O Cruzeiro terá reforços para a Série B? Sim. Quantos? Analisando também. Acreditamos aí que talvez 2, 3, dependendo se sair alguém, pode vir mais, mas isso aí também está em andamento. Claro que dentro hoje da característica que a gente pode ter, que é não ter custo de transação, né? Então, reforços que a gente busca dentro da realidade, salários dentro da realidade. A folha dos Cruzeiro hoje é de 3 milhões de reais. Ela pode ser acrescida, ela pode aumentar um pouco durante a Série B para vocês terem a folga para conseguir subir? Pouco, pelo que a gente viu, é bem factível de manter a folha onde ela está e ainda melhorando o elenco diante das coisas que a gente pretende fazer. Mas quais as chances de pagar a dívida da FIFA? Isso é importante, Sérgio. Vence na quinta ou na sexta-feira a questão do William Bigode? E como é que você está pensando sobre isso? Vence na sexta, tá caminhando muito bem, né? Hoje nós temos o nosso grande parceiro e patrocinador aqui, já deu até uma entrevista falando sobre isso. A gente está afinando um projeto aí que nunca foi apresentado para ele, como ele falou, é um projeto de parceria efetivamente, né? Demonstrar que nós temos que ser importante para ele, tanto quanto ele é para nós. São duas grandes marcas que os mineiros amam, que adoram, né? No caso, o BH é mais concentrado, o supermercado dele em Minas Gerais, o Cruzeiro de âmbito internacional, mas são duas marcas que têm tudo para se ajudar e construir juntas. Foi isso que hoje a gente desenhou. A gente quer propor uma relação de patrocínio, que é muito mais além dele me dar o dinheiro e eu colocar a marca dele na minha camisa. Eu acho que a gente pode construir de forma muito melhor, explorar os potenciais que nós temos juntos de forma muito melhor. Isso inclui, igual a gente falou, desde a transformação digital até a interiorização da torcida. Hoje a torcida do Cruzeiro, a gente tem um projeto dos redutos que serve para fora de BH, fora de Minas e fora do Brasil, mas principalmente fora de BH nesse caso, que é muito grande. O supermercado dele já está em 63 cidades de Minas Gerais, então eu mostrei para ele que a gente pode se ajudar muito mais do que colocar a marca na camisa, porque o Pedro sempre foi essa pessoa que colocou a marca na camisa, que emprestou efetivamente dinheiro para o Cruzeiro, que ajudou a comprar jogador e às vezes nem recebeu de volta o percentual que ele colocou. Então, assim, infelizmente o que às vezes acontecia com ele era isso. E eu falei para ele que essa credibilidade, a amizade que a gente tem, eu jamais faria com ele algo diferente do que tentar dar de volta tudo que ele fez e fazer com que a gente faça com que essa relação nossa seja cada dia mais sólida, mais positiva e que a gente consiga pagar para ele tudo que ele faça para nós. Esse é um objetivo que a gente tem, porque mas os 11 Pedro milhões Lourenço, sem dúvida nenhuma, é fenomenal. Desculpa, te interrompi. Os 11 milhões e 300 de sexta-feira estão garantidos. Vocês vão depositar na FIFA, a grana vai cair na conta do Zóia e vocês não vão correr o risco de perder esse... Não, você não deposita na FIFA, você paga direto para o clube, né? A gente já tem conversado com os advogados do clube. Além do Pedro, a gente estava com outros projetos para ver quais se encaminhariam primeiro, mas tem caminhado com ele bem. Mas quem me conhece fala que eu falo uma frase que a gente só promete quando está resolvido. Faltam detalhes, mas caminha bem.
É porque nós estamos aí no primeiro dia, segundo dia de eleito, todo mundo sabe a bomba que a gente tem para sexta-feira. Então, ontem a gente já começou 8 da manhã, meia-noite e meia, o time do marketing estava saindo lá de casa, fechando proposta para hoje. 7 horas a gente já estava junto de novo e acabando com você, eu tenho outra reunião. Você é a favor de uma parceria para a construção de um shopping no terreno do Clube do Barro Preto? Fala sobre isso e sobre as sedes. Como é que você pretende transformar as sedes em dinheiro para o Cruzeiro, se você tem algum projeto em cima disso? Não, eu falo que as redes sociais elas têm sua importância muito grande para o Cruzeiro, né? Porque até a década de 70, 80, quem pagava o futebol eram as redes sociais. O Cruzeiro é um clube de tradição, né? Mas é claro que a gente tem que buscar o melhor para o clube na sua realidade hoje. Então, não sei se é shopping, estacionamento, o que for, já falei, existe um quórum estatutário muito alto para se poder aprovar qualquer empreendimento ali, mas estamos abertos a ouvir propostas sem dúvida nenhuma. Mas eu valorizo as sedes do Cruzeiro para construir a história que o Cruzeiro existe, né? Hoje a gente vê muito movimento de rede social, essas coisas, mas quem frequenta o clube sabe que hoje o clube só existe por causa dessa tradição, dessas famílias que tiveram no Cruzeiro por muito tempo e ajudaram ele a permanecer dessa forma. Mas vindo boas propostas, estamos abertos a ouvi-las e submeter ao conselho sem dúvida nenhuma. Você tem alguma proposta por algum dos terrenos, dos ativos do Cruzeiro? Todo mundo fala do Barro Preto, Nicola, porque quem conhece Belo Horizonte sabe que é um bairro muito central, muito importante, né? Então, assim, e é um quarteirão inteiro, realmente é muito relevante. Além disso, a nossa outra sede na Pampulha, que é perto do Mineirão, também é muito grande, mas o Barro Preto é um ponto comercial mais efervescente. Então, todo mundo fala disso. Muitos sondam, mas ninguém nunca apresentou algo efetivo. Sendo apresentado, é claro que a gente vai submeter ao conselho, não estamos fechados a nada. A grande virada na história do Real Madrid se deu exatamente dessa forma, né? Com a venda de um terreno e a boa utilização desse dinheiro no time de futebol. O Pedrinho, que é nosso grande parceiro, já deu uma entrevista agora falando que a gente está caminhando aí para um acordo para resolver nosso primeiro grande problema, outros virão depois, falta ainda alguns detalhes, mas a coisa está caminhando bem, mas a repercussão por rede social tem sido maravilhosa, telefone, as pessoas que mandam, amigos que mandam recado por outros, a gente está muito feliz com isso, realmente a situação que o Cruzeiro entrou é muito, muito, muito ruim, mas eu sempre falei, eu acredito que o Cruzeiro é maior que os seus problemas, e se a torcida abraçar a gente for nesse projeto de paz, de construção, e daqui a pouco nós vamos começar a lançar os produtos que o torcedor vai precisar nos ajudar para reconstruir o Cruzeiro, a gente está muito animado que nós vamos conseguir. Bernardo Silva Guimarães, prefere jogar no ano do centenário a Série B ou Série C? Acho que essa pergunta não precisa nem responder, né? Isso é gente frustrada que olha lá para a nossa sala de troféus e vê um monte de troféu, Nicola, que eu brinco o seguinte, eu fiz um livro que chama Nossa Sala de Troféus, são os principais títulos do Cruzeiro. À época só tinham 12, que depois teve o bi da Copa do Brasil. Esse livro tem umas 100 páginas. O nosso rival local, se for fazer isso aí, faz um folheto frente e verso, né? Então a diferença é essa. Você chegou a cogitar pedir a falência do Cruzeiro? O Cruzeiro é favorito ao título da Série B? A história da falência, ontem eu conversei com o César Grafetti, que é um especialista em finanças, e ele vê a situação do Cruzeiro como muito difícil, ele entende que talvez esse seja o caminho. Você cogita essa possibilidade, Sérgio? A natureza jurídica dos clubes brasileiros não permite isso, exceto os clubes empresa como Botafogo e Red Bull Bragantino hoje, né, todos os outros são associações civis sem fins lucrativos, então não cabe essa figura. Eu também não acredito nisso, para ser sincero, porque é o que eu falei, a gente vê outros meios de poder equalizar as coisas para elas funcionarem, né? Então, assim, é o trabalho que a gente vem fazendo. Ninguém acreditava que ia pagar, que a gente encaminha para pagar, a gente já tem outras modalidades de receita, hoje reunimos com o pessoal do Mineirão, reunimos nosso time de marketing, o time de transformação digital que a gente quer fazer, estamos buscando, assim como o paralelo que eu faço, os cantores que ficaram sem fazer show e adaptaram-se para as lives, né? A gente está buscando outras formas de monetizar, passar por esse problema, certamente subir a Série A, falar que é favorito para o título, eu não sei, mas para subir, acredito que o Cruzeiro seja assim, né? Entre os 6 a 8 times ali favoritos a subir, e vamos com tudo para subir e reconstruir nossa história. O que fazer para tirar o time desse fundo do poço? Se cercar de pessoas boas, que é o que eu acho que eu fiz fazer, de bons projetos, de gente séria, com dedicação e trabalho igual a gente está fazendo. Eu falei que eu estou trabalhando aí desde ontem praticamente 14, 15 horas, né? A última reunião acabou meia-noite e meia. Até você tomar um banho, comer, responder o WhatsApp, dormir e acordar às 6h30, 7 horas, mas nunca fiz isso com tanta alegria na minha vida. É igual, por isso que eu equiparei o desafio de ser pai, da mesma forma que eu acordava a madrugada inteira quando precisava para mexer com meus filhos, né? Os 2 que eu tenho que hoje já estão mais velhos, eu faço isso pelo Cruzeiro com muito prazer.
Eu acho sim que a gente vai conseguir o acesso para a Série A, que eu falei, acho que a gente tem um time já competitivo, que as últimas partidas que ele fez não demonstram o potencial do time por particularidades, jogadores que não fizeram pré-temporada, voltando de lesão, já teve reforço depois, a gente ainda está atento para ter novos reforços, então, assim, temos um time competitivo, sem dúvida nenhuma, e na parte das dívidas, o nosso trabalho é esse, é matar um leão por dia, mas manter essa credibilidade, já falando para o grupo do Cruzeiro, a gente veio para isso, sabendo das dificuldades, Nicola, não tem dúvida nenhuma disso. São problemas criados em outras gestões, mas a partir do momento que a gente entra, o problema é nosso e da torcida do Cruzeiro. Então, a gente está resolvendo do nosso jeito o começo, né, o imediato, mas já vamos acionar a torcida e precisar dela para passar pelos outros. Teremos um estatuto mais democrático, com participação da torcida? Como é que você vê essa questão, Sérgio? É o projeto, Rafael, modernizar o estatuto, não só nessa questão de participação da torcida, como de proteção da pessoa jurídica Cruzeiro, que foi vitimada, né, arrasada aí por pessoas físicas que utilizaram-se dela para poder prejudicar o próprio patrimônio e o nome do Cruzeiro. Então, a gente quer fazer um estatuto mais forte na área de governança, de compliance, e nesse aspecto de eleição, de democracia, a gente quer estudar, sim, uma forma do torcedor participar mais e flexibilizar até a forma de quem pode ser candidato, que hoje também é muito restrita. Então, os dois estão aí nos nossos planos para modernizar o estatuto, que é uma prioridade da gestão. Sérgio, ainda cabe recurso referente à perda de 6 pontos? Ele se refere à questão do Aouada e do Denilson, ou já é causa perdida? Juridicamente, infelizmente, não cabe, né? Eu sou advogado, atuo na área desportiva, então é uma decisão que chama de transitado em julgado. O que a gente espera e vai tentar, sem dúvida nenhuma? Passados esses problemas iniciais, queremos sim pagar isso aí o quanto antes, resolver e mostrar para o Aouada também que o Cruzeiro foi vítima, né? A gente tem um relatório da uma grande empresa de investigação hoje que mostra isso. Temos o Ministério Público de Minas, Nicola, não sei se você sabe, fez um tweet no dia da eleição já falando que há indícios fortíssimos e que vai vir um relatório falando que teve organização criminosa, lavagem de dinheiro, enfim, que o Cruzeiro foi vítima de uma série de situações que a pessoa jurídica não tem culpa. Então a gente quer resolver com o Aouada, mostrar isso e explicar que o mundo, como acontece, né, Nicola, tá? A pandemia, o que tem de pessoa revisando seu contrato de aluguel, de seguro de saúde, enfim, a dificuldade existe para todo mundo. Então, primeiro, nossa obrigação é cumprir com essa obrigação. Uma vez que a gente cumprir, eu também quero fazer uma coisa que eu acho que há um tempo o Cruzeiro não faz. Vou pegar o avião, vou lá na FIFA, vou dar a cara, mostrar que o Cruzeiro mostrou a cara, que agora tem credibilidade, né, e que a gente pretende, a partir de agora, ser um clube diferente da imagem que existe lá hoje. Isso aí nós vamos defender o Cruzeiro de forma implacável e dar a cara e defender isso para tentar reverter, mas que é difícil e que juridicamente não tem recurso, hoje não tem. Mas como a gente vive uma situação de exceção, quem sabe a FIFA entenda isso e também faça uma exceção para nós. Seria viável o Cruzeiro virar um clube empresa? Como é que você vê essa questão? Eu acho que qualquer clube com grande torcida é uma coisa viável, mas de médio para longo prazo, né? Primeiro que os projetos de lei tramitam, existem dois diferentes, um no Senado e um na Câmara, são bons projetos, mas acho que não são tão fáceis de se implementar no futebol brasileiro e com clubes de grande torcida, né? Os dois que existem são clubes de grande respeito, sem dúvida nenhuma, né? Botafogo de uma grande tradição, Bragantino também, vice-campeão brasileiro, né? Campeão paulista no momento também enfrentando os grandes, mas eu acho que essa questão é um pouco mais fácil para eles do que para um clube tipo Cruzeiro, um Flamengo, o Palmeiras virarem clube empresa. É uma realidade que para mim é inevitável, mas de longo prazo, não é uma coisa que hoje seria a solução para os problemas de nenhum clube. O David, ele fez o curso de gestão de futebol, fez curso de técnico. A função dele dentro do Cruzeiro não tem a ver com isso. Ele é um auxiliar nosso da presidência, da diretoria, junto ao departamento de futebol, de interlocução com os jogadores, de desenho técnico de base, de formação, né, entre base até o profissional, de assistência técnica no modo de treinar, de desenvolver do clube, né? Então, assim, o Sorin é um grande ídolo, tem identificação com o clube, mas são funções completamente distintas. Se o Sorin, obviamente, quiser estar conosco um dia e puder, sei que ele está morando fora, não mora mais em Belo Horizonte, é claro que nós estamos de braço aberto para ele, para encaixá-lo junto com a gente. Fala para o Sérgio abrir uma conta exclusivamente para a vaquinha da torcida para ajudarmos a reerguer nosso cabuloso. Nós vamos levantar esse clube que é o maior de Minas. É uma possibilidade, Sérgio?
Felipe, prepara aí, porque na transformação digital não vai ser conta para vaquinha, você vai fazer isso por QR Code. Já já nós vamos liberar isso aí nas lives que a gente vai fazer, nos programas do Cruzeiro. Está muito na nossa pauta e já já vai sair. E vou anotar seu nome, Felipe Alves. Quero ver sua doação lá, viu, meu amigo? QR Code, Leonardo. Vamos fazer a Para quando? Você tem transformação ideia, digital Sérgio? do Cruzeiro. Tem ideia? Estamos desenvolvendo em paralelo junto com outros projetos. A gente quer fazer isso aí. O problema é que se eu falar o prazo, vai aparecer a manchete amanhã e se eu não cumprir, não vai aparecer. O quanto antes, porque a gente precisa e vocês querem. Então, nós estamos resolvendo isso aí por agora, até porque a resolução dos próximos problemas passa por vocês e nós vamos contar com eles, mas pode ter certeza que isso aí vai acontecer. O que tem a dizer sobre o contrato com a Adidas? Pensaram em cancelar em algum momento? Como estão as vendas? Não posso falar sobre isso, porque realmente eu não vi o contrato, seria demagogia minha, porque a gente entrou com esse grande outro problema para resolver. A Adidas é uma marca fora do comum, internacional, com belos produtos, os torcedores, a gente vê que eles estão muito satisfeitos, vendeu muito bem, salvo engano, venderam 50 mil camisas em uma semana, foi até recorde de venda, com uma camisa muito bonita, mas não sei os termos deles se financeiramente são bons ou ruins. Mas é óbvio que a gente pretende, não só com a Adidas, como com outros patrocinadores e outras pessoas que relacionam com o Cruzeiro, assim que tomar posse, lembrando que minha posse é só no dia 1º de junho, assim que isso ocorrer, queremos assentar com eles e buscar uma relação de construção maior também, como a gente já vem fazendo com os outros. Pergunta boa do João Francisco. Como estão as investigações do caso que aconteceu? Alguma previsão? Tem chance de os ladrões terem de devolver o dinheiro roubado? A gente espera que sim, né? Eu tenho usado a expressão de que nós seremos implacáveis contra as pessoas que lesaram o Cruzeiro. Então, a gente tem hoje um relatório privado, que é esse da Kroll, que foi entregue ao Ministério Público e à Polícia Civil. Temos investigação na Polícia Civil, que ainda não tem um relatório parcial, ou pelo menos uma dica de onde foi, e temos do Ministério Público, que aí houve no Twitter oficial do MP de Minas Gerais, dizendo que eles já verificaram que existiu lavagem de dinheiro, estelionato, organização criminosa, dentre outros crimes. Pode ter certeza que nós, mais do que qualquer pessoa, estamos doidos para que isso saia logo, porque a partir do momento que for, vamos entrar com ação, vamos bloquear bem, vamos pedir recuperação do dinheiro, vamos expulsar do clube, vamos fazer tudo o que for possível contra quem lesou o Cruzeiro. 394 milhões de déficit no ano passado, Serginho? Ô, Nicola, o problema ali, eu falei, é uma conjuntura geral que meu amigo e seu amigo também, uma pessoa que eu admiro muito, Thiago Escuro, já falava isso muito quando a gente começava a falar sobre futebol. O problema é que o resultado de campo interfere muito no julgamento das pessoas sobre o que está certo e o que está dando errado. Né? Se o resultado de campo está bom e fora está ruim, a gente fala que é o errado que está dando certo. Né? E foi isso que aconteceu no Cruzeiro. Infelizmente, chegaram numa situação que pegaram um time pronto, campeão da Copa do Brasil em 17, não mudou quase nada e já ganhou Mineiro e Copa do Brasil em 18 junto, e aquilo ali deu um respaldo que não foi só do Conselho. Eu falo isso muito com o torcedor quando eu tenho a oportunidade de conversar. A torcida também tem sua parcela de culpa, porque até as denúncias começarem a aparecer em meados de 2019, estava todo mundo aplaudindo. Desculpa. Então foi só quando o time começou a cair no Brasileiro que essas coisas começaram a acontecer. E eu tenho toda a tranquilidade, primeiro porque eu fui derrotado nas eleições por quem acabou com o Cruzeiro por poucos votos, e hoje, como muita coisa mostra, votos comprados na sua grande maioria. Né? Então, fui derrotado por isso. E segundo, porque eu tenho vários e-mails questionando o balanço, tenho vários e-mails questionando a forma como isso tudo foi feito. Sou prova disso. E um dos poucos que não se calavam, que contestavam, era o Sérgio Rodrigues, sou prova disso. Inclusive, tomei muita porrada do torcedor do Cruzeiro por uma série de denúncias feitas lá atrás, mas acho que era pro bem do Cruzeiro. E se você tomou, imagina eu, né? Quando sai aquela reportagem do Fantástico, até minha esposa que estava me auxiliando aqui, que me acompanha bastante nessas brigas, ficou até temerosa que começaram a mandar mensagem. A culpa é sua de estar expondo o Cruzeiro. Primeiro que não era minha, porque eu não estava dentro do Cruzeiro para ter acesso a documento. Mas eu era uma voz forte contra tudo que estava acontecendo, que eu tinha ficado 2 anos no futebol profissional do Cruzeiro, então a gente tem contatos. Então, eu já sabia, quando falam hoje, por exemplo, aí, esse grande escândalo da suposta rachadinha, mas como foi feita a transação do Mike, que o empresário recebeu R$800 mil, 10% do valor da transação, que não tinha qualquer relação com o Mike. O meio do futebol já sabia que isso estava acontecendo, só que o resultado de campo mascarava isso. Né? Então, precisou, infelizmente, acontecer o que aconteceu para o Cruzeiro chegar onde chegou. Mas aí, respondendo a pergunta que o torcedor fez, eu falei, eu acho que foi uma culpa geral,
mas que se de tudo pior que aconteceu, serve como uma lição para a gente poder nunca mais deixar isso acontecer. Tanto que eu falo que eu não tenho dúvida nenhuma que eu serei o presidente mais fiscalizado da história do Cruzeiro. Graças a Deus. Sou muito feliz por isso, porque entrei com boas intenções, vou errar com certeza, né? Quero ser cobrado por isso, mas vou errar querendo fazer o bem. Vou errar porque nem sempre a gente acerta, mas sem dúvida nenhuma por desvio ético ou para fazer algo para me beneficiar ou para prejudicar o Cruzeiro em benefício de outros. Você foi eleito para um mandato tampão até dezembro, até o fim do ano. Existe alguma possibilidade de isso ser contornado e você já se tornar o presidente para um próximo mandato? Isso está sendo conversado, porque se dizem que 2 ou 3 anos é pouco para o presidente, imagina 5, 6, 7 meses para um clube no estado do Cruzeiro. A possibilidade chama-se bom trabalho, né? A gente tem muita convicção que com tudo que a gente está apresentando e tentando dar essas respostas que eu acho que a gente já está conseguindo de curto prazo para o Cruzeiro, mostrando a equipe, a cada dia aqui que se divulga um membro novo da equipe, a gente só vê elogios em relação a isso, então isso mostra o profissionalismo que a gente busca trabalhar e que planejamento nunca é de curto prazo, é pelo menos de médio prazo. Então, na hora que a gente apresentar o nosso planejamento estratégico, vai se ver que é 3 anos de planejamento, no mínimo. Então, digo no mínimo porque, obviamente, a gente quer dar continuidade com quem quer se amarrar a esse plano bom para o Cruzeiro, né? A frase que eu uso, a gente faz um Cruzeiro para os nossos filhos e netos, e não um Cruzeiro para que hoje só ganhe títulos movido a essa loucura desenfreada. É uma organização perene que a gente quer construir. Então, se agora a gente já teve 80% dos votos, eu tenho muita convicção que demonstrando esse bom trabalho, em outubro, quem candidatar contra é porque é contra o Cruzeiro. É isso que eu tenho falado sempre. A partir do momento que se vê que a gente busca todo dia bom trabalho, dedicação de gente profissional para ajudar o Cruzeiro. Queria te agradecer a atenção, sei que a sua agenda deve estar maluca. Queria te desejar toda a sorte do mundo. Você vai precisar de muita sorte, porque competência você tem